1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 26. Estas eram as turmas dos porteiros. Dos coraitas, havia Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias foram Zacarial, o primogênito, Gediael, os segundos, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Jeuanã, o sexto, e Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Netanel, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo, pois o Criador o havia abençoado. Semaías, seu filho, teve filhos que foram cabeças das suas casas paternas, pois eram homens fortes e capazes. Os filhos de Semaías foram Otni, Refael, Obed e Elzabade, e os irmãos dele, Eliú e Semaquias, também eram homens capazes. Todos esses eram filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos eram homens capazes e qualificados para o serviço. Havia 62 de Obed-edom. Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens capazes. E os filhos de Oza, dos filhos de Merari, foram Sinri, o cabeça, embora ele não fosse o primogênito, seu pai o designou como cabeça, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarial, o quarto. Os filhos e os irmãos de Oza foram 13. Os cabeças dessas turmas de porteiros tinham deveres a cumprir no serviço da casa de Ial, assim como seus irmãos. Lançaram então sortes entre as casas paternas, tanto as pequenas como as grandes, para determinar quem ficaria em cada portão. A sorte referente ao lado leste caiu para Selemias. Então lançaram sortes para seu filho Zacarial, um sábio conselheiro, e ele recebeu o lado norte. Obed-edom ficou com o lado sul, e os seus filhos foram designados para os depósitos. Supim e Oza ficaram com o lado oeste, perto do portão Salequete, junto à estrada que sobe. Um grupo de guardas ficava ao lado de outro grupo de guardas. Havia 6 levitas ao leste, e diariamente havia 4 levitas ao norte e 4 ao sul. Nos depósitos, ficavam 2 guardas perto de outros 2. No pórtico, a oeste, havia 4 levitas junto à estrada e 2 junto ao pórtico. Essas eram as turmas dos porteiros dos filhos dos coraitas e dos meraritas. Dentre os levitas, Aías estava encarregado dos tesouros da casa do verdadeiro Criador e dos tesouros das coisas tornadas sagradas. Os filhos de Ladã, dos filhos dos gersonitas que descendiam de Ladã, os cabeças das casas paternas de Ladã, o gersonita, havia Jeieli e os filhos de Jeieli, Zetão e seu irmão Iual. Eles estavam encarregados dos tesouros da casa de Ial. Dentre os anramitas, Isaritas, Hebronitas e Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moshe, estava encarregado dos depósitos. Quanto aos seus irmãos, de Eliezer, havia Reabias, seu filho, Jesaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Selomote, seu filho. Esse Selomote e seus irmãos estavam encarregados de todos os tesouros das coisas tornadas sagradas, as quais o rei David, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os chefes do exército tinham tornado sagradas. Eles tinham tornado sagrada parte dos despojos de guerra para a manutenção da casa de Ial. Havia também tudo que Shamual, o vidente, Shaul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tinham tornado sagrado. Tudo que alguém tornasse sagrado ficava aos cuidados de Selomite e dos seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram designados para as tarefas administrativas externas, como oficiais e como juízes sobre Israel. Dos Hebronitas havia Asabias e seus irmãos, 1.700 homens capazes. Eles tinham a seu cargo a administração de Israel na região a oeste do Iord, no que se refere a todo o serviço de Ial e ao serviço do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o cabeça dos Hebronitas de acordo com a linhagem da casa paterna deles. No 40º ano do reinado de David, foi feita uma pesquisa, e foram encontrados entre eles homens fortes e capazes em Jazer, na terra de Gileade. Seus irmãos eram 2.700 homens capazes, cabeças das casas paternas. De modo que o rei David lhes deu autoridade sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo dos Manassitas para cuidar de todos os assuntos referentes ao verdadeiro Criador e referentes ao rei. 1 Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 27. Quanto ao número dos israelitas, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os oficiais a serviço do rei em tudo que se referia às divisões que se revezavam mensalmente, durante todos os meses do ano,
Cada divisão tinha 24.000 homens. O comandante da primeira divisão, para o primeiro mês, era Jazubião, filho de Zabdiel, e na sua divisão havia 24.000 homens. Dos filhos de Pérez, ele era o cabeça de todos os chefes dos grupos designados para servir durante o primeiro mês. No comando da divisão do segundo mês estava Dodai, o Auita, com sua divisão. Miclote era o líder, e na sua divisão havia 24.000 homens. O comandante do terceiro grupo, designado para servir durante o terceiro mês, era Benaia, filho do principal sacerdote Jeoiada, e na sua divisão havia 24.000 homens. Esse Benaia era um dos 30 guerreiros valentes e era o chefe dos 30, e o encarregado da divisão era seu filho Amizabade. O quarto comandante, para o quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele, seu filho Zebadias. E na sua divisão havia 24.000 homens. O quinto comandante, para o quinto mês, era Samute, o Israelita, e na sua divisão havia 24.000 homens. O sexto comandante, para o sexto mês, era Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e na sua divisão havia 24.000 homens. O sétimo comandante, para o sétimo mês, era Eleis, o Pelonita, dos Efraimitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O oitavo comandante, para o oitavo mês, era Sibecai, o Uzatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O nono comandante, para o nono mês, era Abiezer, o Anatotita, dos Beniaminitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O décimo comandante, para o décimo mês, era Maarai, o Netofatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O 11º comandante, para o 11º mês, era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua divisão havia 24.000 homens. O 12º comandante, para o 12º mês, era Eldai, o Netofatita, da família de Otniel, e na sua divisão havia 24.000 homens. Estes eram os líderes das tribos de Israel. O líder dos Rubenitas era Eliezer, filho de Zicri, dos Simeonitas era Cefatias, filho de Maacá, de Levi era Zabias, filho de Quimuel, de Aron era Zadok, de Ialda era Eliú, um dos irmãos de David, de Sacar era Onri, filho de Micael, de Zebulão era Ismaías, filho de Obadias, de Naftali era Jerimote, filho de Azriel, dos Efraimitas era Uxa, filho de Azazias, da meia tribo de Manassés era Iual, filho de Pedaías, da meia tribo de Manassés em Gileade era Ido, filho de Zacarial, de Beniamim era Jaaziel, filho de Abner, e de Dan era Zarel, filho de Jeroão. Esses eram os príncipes das tribos de Israel. David não contou os que tinham menos de 20 anos de idade, porque Iau havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas dos céus. Joabe, filho de Zeruia, começou a fazer o recenseamento, mas não terminou. Por causa dessa contagem, a ira do Criador veio contra Israel, e o número não foi registrado no relato da história da época do rei David. O encarregado dos tesouros do rei era Asmavete, filho de Adiel, e Aunatais, filho de Uzias, era o encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. O encarregado dos que trabalhavam no campo, cultivando solo, era Esri, filho de Quelube. Simei, o Ramatita, era o encarregado dos vinhedos, e o encarregado do que os vinhedos produziam para os depósitos de vinho era Zabdi, o Sifmita. O encarregado dos olivais e das figueiras na Cefelá era Baal-Anã, o Gederita, e o encarregado dos depósitos de azeite era Joás. O encarregado dos bois que pastavam em Saron era Citrai, o Saronita, e Safate, filho de Adilai, era o encarregado dos bois nos vales. O encarregado dos camelos era Obil, o Israelita, o encarregado das jumentas era Gedeias, o Meronotita, e o encarregado das ovelhas era Jaziz, o Agareno. Todos esses eram encarregados dos bens do rei David. E Aunatais, sobrinho de David, era homem de entendimento, conselheiro e secretário. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o Arquita, era amigo do rei. Depois de Aitofel vinham Jeoiada, filho de Benaia, e Abiatar, e Joabe era o chefe do exército do rei.